Então, pessoal, essas duas aulas agora dessa semana e da semana que vem, a gente vai focar no C#, tá? Então, por quê? A ideia é trabalhar com interfaces gráficas aí. Então, vamos falar um pouquinho nesse material aqui de introdução ao C#. Então, o C# é uma linguagem elegante, ela é orientada a objeto. Isso aqui eu já vou fortalecer esse conceito aqui de orientada a objeto, e fortemente tipada, ou seja, utiliza variáveis com tipos específicos, que permite que os desenvolvedores criem uma variedade de aplicativos robustos e seguros executados no .NET Framework. E esse .NET Framework é uma plataforma de desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Por ser multiplataforma, um código .NET pode funcionar corretamente em qualquer plataforma que suporte a linguagem. Então, essa é a jogada da Microsoft com a linguagem de programação, né? No caso, não é só o C#, várias linguagens de programação da Microsoft trabalham com essa plataforma. Então, não é necessário, para executar um projeto, ter instalado o C#. Basta ter atualizado o .NET Framework dele. Inclusive, eu vou fazer um exemplo aqui hoje e vou passar depois no chat para vocês abrirem aí na máquina de vocês. Você pode usar o C# para criar aplicativos de cliente de Windows, que é o nosso foco. Então, nós vamos criar aqui uma interface gráfica para controlar o nosso microcontrolador, os pinos de I/O dele, serviços web, componentes distribuídos, aplicativos cliente-servidor, aplicativo banco de dados e muito, muito mais. Claro que a gente não vai ver tudo isso aqui, né? A gente só vai treinar um pouquinho aqui no cliente do Windows. O Visual C# fornece um editor de código avançado, então vocês verão que é bem fácil a programação, ele praticamente completa os códigos para a gente. Designers de interfaces de usuário convenientes, depurador integrado e muitas outras ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos com base na linguagem C# e .NET. Falando um pouquinho de orientação a objetos, né? Então, é uma ponte entre o mundo real e o mundo virtual. Então, é uma ponte que a gente cria aqui nessa orientação a objetos. A partir desta, é possível transcrever a forma como enxergamos os elementos do mundo real em código-fonte. Claro, esse código-fonte ele vai ser um código-fonte estruturado também, que nem vocês trabalham aí em linguagem C, a fim de nos possibilitar a construção de sistemas complexos baseados em objetos. Agora, a explicação da orientação ao objeto é uma abstração do objeto pessoa, né? Então, o objeto pessoa é a nossa abstração para entendimento da orientação a objetos. O objeto pessoa, quando eu descrevo, né, o objeto pessoa, eu tenho que fazer algumas perguntas aqui. O que é uma pessoa? Quais são as características de uma pessoa? Como uma pessoa se comporta? Após responder a esse questionário, teremos condições de modelar o objeto da forma como queremos. Então, o que é uma pessoa? A gente pode ter como resposta que é um ser do mundo real que interage com toda a natureza. Quais são as características de uma pessoa? Ela possui nome, olhos, boca, braços, pernas, cabelos, etc. Como uma pessoa se comporta? Ela corre, ela anda, ela fala, ela pula, ela come, né? Etc. Então, já a gente vai associar, né, essas três respostas aqui em ações que vocês já conhecem da linguagem C.
Quando descrevemos a estrutura de um elemento, na verdade, criamos uma especificação básica do que todo elemento daquele tipo deve ter. Isso se chama classe. Então, quando eu crio uma classe, ó, né, pessoa, eu também eu escrevo class, o nome que eu quero, e aqui eu abro e fecho as chaves, né, e vou colocar aqui as ações que eu quero que essa pessoa faça. Então, tudo que faz parte de uma pessoa deve estar contido neste bloco de chaves. Os atributos, agora. Uma pessoa possui características que as diferem de outros seres do mundo real. Isso no mundo da programação é chamado de atributos, né? Então, olha só, eu comecei lá com a minha classe pessoa e coloco os atributos dessa pessoa. Ó, string, nome, int, olhos, braços, pernas, string, cor de olhos, string, cor de cabelos. Então, esses são os atributos. E aí nós temos os métodos, né? Então, uma pessoa também possui um comportamento diferenciado de todos os outros elementos da natureza. Na programação orientada a objeto, isto é conceituado como métodos, tá? Então, os métodos, olha só, são esses que estão aqui do lado direito. Mas aqui já está o nosso código orientado a objeto completo. Começamos com a classe pessoa, colocamos os atributos dessa pessoa e agora os métodos. Então, eu tenho um método que se chama void andar int velocidade. E aqui eu vou colocar as ações que eu quero desse método andar. Eu tenho um método falar, eu tenho um método comer, né? E aí nós terminamos aqui com a chave de fechamento da classe pessoa. Então, a abstração agora a um animal, no caso o cachorro, né? Então, a classe dele, né, vai ser cachorro. Os atributos, tamanho e raça, e as ações, né, que são os métodos. Então, na linguagem C, vocês conhecem as variáveis e conhecem os métodos, que são as funções, né? Então, na classe C, vocês já usam variáveis e já utilizam métodos. O que mudou aqui na programação em C#, que ela é orientada a objetos? Né? O nome que a gente está utilizando. A estrutura, praticamente, vocês já conhecem. Então, os atributos que nós temos aqui do nosso objeto cachorro, ó, é o tamanho, raça, rabo, patas, coleira, nariz, olhos, orelhas. As ações que ele realiza, fazer xixi, abanar o rabo, enterrar o osso, correr, comer, latir, dormir, né? São as funções que vocês conhecem lá na linguagem C#, né? Aí eu tenho a classe cachorro e dentro dessa classe cachorro eu tenho os métodos, temos as ações que esse cachorro realiza, né? E eu posso ter dentro da classe cachorro novos outros objetos, né? Aqui no caso focando em outras raças aqui de cachorro. E a plataforma que a gente vai utilizar? Então, a plataforma que a gente utiliza é o Visual Studio, né, da Microsoft. Esse site aqui, eu já testei ele. Ele vai cair numa página como essa, onde vocês vão utilizar o Visual Studio Community. Por quê? O Community ele é a versão gratuita, né? Então, o Community que é o que tem que ser instalado. A versão ainda está na 2019, existe uma prévia lá da versão 2022, mas é só uma demonstração, então a gente tem que continuar utilizando a 2019. A Community é gratuita, a profissional, a avaliação é gratuita, depois de um período, né, algumas funcionalidades param de funcionar. A versão Enterprise também. Então, o que nós temos que utilizar é essa aqui, a versão Community.
quem for instalar. Então, depois que, deixa eu voltar aqui, né? Selecionou esse download gratuito, ele vai baixar um pequeno arquivinho, e esse arquivo é aquele arquivo de installer. Aí vocês vão selecionar o continuar, e ele começa a baixar aqui o installer do Visual Studio Community 2019. Essa etapa é rápida, aí ele vai cair num menu onde vocês vão escolher a opção Desenvolvimento para Desktop com .NET, que é esse aqui que está destacado. Não necessariamente ele estará nessa posição aqui desse slide, tá? Mas tem que achar esse aqui, Desenvolvimento para Desktop com .NET. E os outros? Os outros deixa, não instala, porque senão fica muito grande o arquivo dele de instalação e a gente não vai usar todas as ferramentas que nós temos aqui no Visual Studio, tá? O que importa para nós é esse aqui, porque aqui que nós temos, ó, a utilização do Windows Forms, do console, usando o C#. Isso é o que interessa para nós. Vem até o Visual Basic, né? O F# e o .NET Core. Esse aqui nós não usamos, nós vamos usar mais, né? O Windows Forms e o de console usando o C#. Então, tem que esse aqui é o que tem que estar selecionado. Essas opções de detalhes de instalação, como opcional, que por padrão ele vem indicado, você pode tirar a seleção de todos. Também não é necessário para a nossa utilização como interface gráfica. E aí, selecionando o instalar, ele começa o processo lá de download, né? Ele começa aqui ó, o processo de download, de instalação, demora um pouco. Depois, ele termina numa tela parecida com essa, onde vocês vão selecionar aqui o inicializar. Vão colocar uma conta, tem que ser conta da Microsoft, tá? Então, contas da Microsoft, nós temos o Hotmail, temos o Outlook e tem a conta que vocês usam aí para o Teams, tá? Da FATEC. Tem um tema inicial que pode ser escolhido aqui, né? O contraste extra aqui é para quem tem dificuldade de visualização, né? De monitores, né? O padrão vem esse aqui azul. E aí vem a etapa de iniciar o Visual Studio. O primeiro programa, só para testar ele, é um Hello World. Ele vem hoje pronto nessas versões aí, tá? O Hello World. E nós vamos utilizar o console de comandos para dar o nosso resultado aqui desse código do Hello World. Primeiro, quando a gente inicializa o Visual Studio, ele cai nessa tela aqui. Ele vem aqui com os arquivos de projetos recentes que foram feitos, né? Mas a gente vai selecionar esse aqui, ó, criar um projeto. E aqui do lado direito, nós podemos filtrar pelo C# e achar esse componente aqui de modelo, o aplicativo do console .NET Framework. Tem que ser esse aqui, porque tem um que é igualzinho esse, que é o .NET Core. O nosso é o .NET Framework. Usou ele uma vez, ele já vai aparecer nesses modelos também mais recentes, tá? Vamos selecionar aqui o próximo. E aí vai cair numa tela onde vocês vão colocar o nome, o local que ele vai estar salvo e o nome de solução, que pode ser um nome diferente do nome do projeto. Porque às vezes você tem um projeto com várias soluções, né? Para o nosso caso, geralmente, o nome do projeto, ele repete aqui, vai ser o mesmo nome que a gente está utilizando. E aí ele cai nessa tela aqui, que é a tela de edição de código-fonte, onde nós vamos colocar ações já prontas do console. Console.writeLine, isso aqui é uma função, writeLine, é o que o nome está dizendo, né? Ele vai escrever uma linha.
E vai escrever o quê? Tudo que tiver aqui dentro do parênteses, delimitado pelas aspas. Não pode esquecer do ponto e vírgula aqui no final. O console read key é para o código ficar parado nessa linha até que você pressione uma tecla. Senão o código vai iniciar, vai executar essa ação de escrever Hello World tão rápido que você nem vai ver. Vamos fazer um teste com esse aí agora? Então eu venho aqui, acho o meu Visual. Olha lá, o meu Visual Studio 2019, ele está carregando. Eu tenho aqui arquivos já na lista, né? Eu vou selecionar aqui, ó, criar um projeto. Eu vou utilizar aqui, ó, o console, aplicativo do console.NET Framework, tá? Então, aqui na lista, o meu já está aqui nos modelos recentes, porque eu já utilizei, então ele fica fixo aqui, tá? Se não, tem que achá-lo aqui na lista. Cuidado que tem nomes parecidos, que nem o aplicativo WPF. Se usar algo diferente, não vai funcionar. E essa ação que eu quero passar para vocês agora, tá? Aqui ele está filtrado para Windows. Console aqui, ó. Aqui é uma ferramenta de filtragem, ó, C Sharp Windows Console. Olha aqui, ó, aplicativo do console.NET Framework. É esse aqui que a gente tem que usar. Próximo. Aqui eu vou dar um nome. Vamos pôr aqui o. Ele repete o nome da solução. O local. C Sharp. Eu criei uma pastinha aqui na área de trabalho, tá? Vou selecionar aqui essa pasta. Criar. Pegando a minha IDE. Carregou aqui a IDE, né? Ele já inclui aqui tudo que eu preciso para trabalhar com o console. O namespace dele é o nome que foi dado, eu não posso mudar o namespace dele, tá? E aqui ele já tem o meu bloco main aqui, ó, pronto para entrar com as ações aqui, ó. Vou dar um enter aqui e começo a escrever o meu código aqui. Então eu vou lá, ó, console ponto, eu vou usar a ação writeLine, ó. Abro e fecho parênteses, abro e fecho as chaves e vou escrever olá, mundo. Não pode esquecer do ponto e vírgula aqui, ele já está dando até um alerta aqui, né? Ó, tá faltando, né? Uma ação aqui do ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui o console, readline, read key. Abre e fecha parênteses, termina com ponto e vírgula, tá? Então, é um código bem simples. Ele diz que esse aqui, nessa versão, eu não preciso mais, né, de um read key aqui para o meu código parar, tá? Por isso que ele está dando esse alerta aqui. Mas vamos lá, vamos iniciar. Para iniciar esse meu projeto, tem aqui, ó, o playzinho escrito iniciar. Então, ele vai abrir a... Ele está primeiro executando a compilação.
quer ver, ó, olá mundo. Olha só, ele abriu o meu console e escreveu olá mundo. Tá? Então, essa é a ação do WriteLine. Vou dar um Enter, ele fecha o console. Vamos fechar aqui. Então, pessoal, agora dando continuidade aqui à nossa ferramenta de programação de interface gráfica, que vai ser o C#. Então, esse material aqui eu dei o nome de Graphical User Interface Parte 1. Tá? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho o modelo de projeto que a gente vai usar no C#. Nós vamos usar o Windows Form. Tem dois exemplos aqui, o Hello World com Windows Forms e depois vamos montar uma calculadora para o timer 0. Então, conhecendo o C# e o .NET. Falando um pouquinho de história, né? Então, no final da década de 1990, a Microsoft tinha diversas tecnologias e linguagens de programação para resolver muitos problemas diferentes. Toda vez que um programador precisava migrar para uma nova linguagem, era necessário aprender tanto a nova linguagem quanto suas bibliotecas e conceitos. Então, isso aí dificultava muito, né? Eu tinha que ter programadores específicos em determinadas linguagens. Para solucionar esse problema, a Microsoft recorreu ao Java. Então, o Java agradou os engenheiros da Microsoft, porque nós tínhamos construção de programas independentes do ambiente de execução, possui diversas bibliotecas com soluções prontas para diversos problemas. Isso Java, né? Então, o Java, ele atendia aos interesses da Microsoft. Né? A Sun Microsystem, né? Então, para lançar os produtos baseados no Java, a Microsoft assinou um acordo de licenciamento com a Sun para utilizar o Java nos ambientes Windows, né? Claro, teve que ter um acordo, né? Contratos e assim por diante. Porém, a linguagem Java possuía alguns problemas. Ela não se comunicava bem com as bibliotecas de código nativo, que são os códigos de máquina, que já existiam na Microsoft. Para resolver isso, a Microsoft decidiu criar a sua própria implementação do Java e chamou de J++, que possui extensões proprietárias, que aí sim resolviam o problema de comunicação com os códigos nativos existentes. Para o desenvolvimento dessa nova implementação, né, de Java, a Microsoft contratou um engenheiro, né, do Delphi, que é o Anders Helsberg, um dos principais nomes por trás da linguagem Delphi. E aí o J++ era uma versão da linguagem Java que só podia ser executado no ambiente da Microsoft. E o que aconteceu? A Sun não gostou nada disso, né? Então, o seu código não podia ser executado em mais nenhum ambiente Java, o que violava o licenciamento feito com a Sun. E por isso a Microsoft foi processada, né? Então isso aí foi uma das mais conhecidas batalhas judiciais da época, né? Então Microsoft versus Sun Microsystem. A da década de 90. E aí, claro, a Microsoft perdeu, né? Então, sem o J++, a Microsoft foi obrigada a repensar sua estratégia sobre como lidar com as diferentes linguagens e tecnologias utilizadas internamente. A Microsoft começou a trabalhar em uma nova plataforma que seria a base de todas as suas soluções, que posteriormente foi chamada de .NET. Este novo ambiente de desenvolvimento da Microsoft foi, desde o início, projetado para trabalhar com diversas linguagens de programação. Assim, diversas linguagens diferentes compartilham o mesmo conjunto de bibliotecas.
Com isso, para um programador migrar de uma linguagem para outra, ele precisaria apenas aprender a linguagem sem se preocupar com as bibliotecas e APIs, né? Que são as interfaces de programação dos aplicativos. Além de uma plataforma, a Microsoft também precisava de uma linguagem de programação. Aí veio o conceito da linguagem orientada a objeto, né, com o nome COOL, né, que foi um novo projeto de linguagem. E entrou também na jogada o desenvolvedor lá do Delphi, o Anders Hellsberg, foi escolhido como engenheiro-chefe desse novo projeto. O COOL teve seu design baseado em diversas outras linguagens do mercado, como o Java, o C, o C++, Smalltalk, Delphi, VB. A ideia era estudar os problemas existentes e incorporar as soluções. Aqui nós temos uma estrutura da linguagem C, que vocês conhecem como linguagem estruturada, né? Então, a linguagem C ela tem essa estrutura aqui. Eu tenho dados globais e diversos procedimentos que são feitos. Na linguagem C, vocês usam esse tipo de estrutura. A programação objetos, ela muda um pouquinho as estruturas, porque eu tenho objetos e para cada objeto eu tenho métodos, né? E um objeto interage com outro objeto? Sim, né? Nós conseguimos ter essa interação entre os objetos também. Essa é a característica da programação orientada a objetos, que é o que a gente está abordando aí na linguagem C#. Mas para os microcontroladores, vocês continuam com essa estrutura aqui, ó, né, de linguagem C. Em 2002, o projeto COOL foi lançado como linguagem C# 1.0, junto com o .NET 1.0. Atualmente, a linguagem C# e o .NET evoluem com expressiva velocidade. O .NET ele é atualizado constantemente, né, nos sistemas Windows, adotando novidades na sua sintaxe que a diferenciam bastante do Java e outros concorrentes. O C# utiliza o conceito de máquina virtual, é como se eu tivesse um interpretador, né, lendo aquele código de máquina dele e gerando a minha aplicação. Entre o sistema operacional e a aplicação, existe uma camada responsável para a tradução, né? Uma camada extra. O que sua aplicação deseja fazer para as respectivas chamadas do sistema operacional, onde ela está rodando no momento. Então, depois eu vou mandar um código aqui que eu vou fazer como exemplo aí da calculadora, sem vocês terem instalado o C#, vocês vão conseguir executar ele, porque nós temos esse tradutor baseado no .NET. O ambiente de desenvolvimento vai ser o Visual Studio. Esse aqui é o mesmo link lá para fazer o download do Visual Studio, né, do material anterior. Executando aplicações sem o Visual Studio, eu consigo? Consigo, né? Então, para executarmos uma aplicação do C#, precisamos da máquina virtual da linguagem, além das bibliotecas do .NET Framework. Isso aqui provavelmente já está instalado aí nas versões de Windows. Ao instalarmos o Visual Studio, todo esse ambiente de execução de programas é automaticamente instalado em nossas máquinas. Mas, e se quisermos executar o programa em um computador que não tem o Visual Studio instalado? O computador de um cliente, por exemplo. Nesse caso, precisamos instalar apenas o ambiente de execução. Para isso, podemos utilizar um pacote de instalação fornecido pela própria Microsoft nos momentos de atualização, né, do Windows. E esses pacotes são os .NET Framework. Então, o nosso primeiro programa vai ser o Hello World, aí, usando agora o Windows Form, não é mais utilizando lá o console.
Então, agora ó, que já entendemos, né, o funcionamento da linguagem C#, vamos começar a desenvolver a primeira aplicação utilizando o nosso Visual Studio. Então, eu já fiz um exemplo, mas usando o console. Vamos usar agora o Windows Forms. Tá? Vou demonstrar também esse procedimento aqui. Iniciando, né, o Visual Studio com o ícone que ele cria. Depois a gente vai criar um projeto. O tipo de projeto agora é esse aqui, ó, aplicativo do Windows Form, .NET Framework, né? No canto inferior da janela escolhemos o nome do projeto e a pasta. Aqui é uma sugestão de nome, ó, o projeto 1. Então, aqui eu escolho ó, criar um projeto. Depois eu acho o aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Então, pode usar aqui as ferramentas de filtragem, colocando C#, Windows, área de trabalho, vai achar mais fácil, né, esse modelo aqui. Selecionou o próximo, coloca o nome do projeto, local, nome de solução. Aqui é a versão que você pode mudar, né, para versões mais anteriores. Ele vem sempre com a versão atual instalada do .NET Framework. E aí a gente cai numa tela de edição, só que agora é gráfica e vai ter também a parte de texto, né, de código-fonte. Temos caixas de ferramentas, né, ó, com várias ferramentas que a gente pode utilizar. Queremos inicialmente colocar um botão no formulário que, quando selecionado, abrirá uma caixa de mensagem do Windows. E aí com um texto que eu escolho, né, para ele apresentar essa caixa de mensagem. Para colocarmos o botão no formulário, precisamos abrir uma nova janela do Visual Studio, chamada Toolbox, que é a nossa caixa de ferramentas, essa aqui. Ele tem o clipezinho aqui, ó, que você pode selecionar o clips para manter essa caixa de ferramenta aqui sempre aberta. Aí eu vou procurar, ó, a ferramenta botão, né? Vou selecionar ela e vou arrastar ela lá para minha área de edição. O atalho para a caixa de ferramentas é Ctrl+W+X. Então, eu pego o meu botão e eu coloco ele aqui no meu formulário, escolho o tamanho que eu quero. Agora, eu vou dar um duplo clique ó, no botão que acabamos de adicionar para programarmos a ação desse botão. E aí, ele vai já estar com a função do botão pronta aqui, ó. E aí, eu vou colocar a ação que eu quero aqui. O código do formulário padrão que abre é esse aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, a ação que eu vou querer do meu botão. A ação vai ser messagebox.show. E aqui eu coloco a mensagem que eu quero. Eu vou colocar o Hello World, tá? Tá faltando aqui as aspas, tá? Aqui, ó, tem que pôr as aspas, senão ele vai dar erro. Então, quando eu pressiono o botão, ele vem para essa função e executa essa ação de bibliotecas já prontas, no caso aqui a MessageBox, com a ação de mostrar, que é o show. E vai mostrar o quê? O que tiver escrito aqui, entre os parênteses. Então, o código completo ele fica assim, ó. E aí é só iniciar, né, dar o start, ele vai executar aqui o formulário e vamos fazer um teste dele aí, né? Ele gera um arquivo executável, que é o que eu vou passar para vocês, que nem aqui, ó, projeto 1, executável dele está aqui. Ele fica na pastinha bin debug, né? Então, a pastinha lá do projeto, bin debug.
Antes de entrar nesse segundo programa aqui, vamos fazer esse projeto aí do Windows Forms, para vocês verem como é que eu trabalho agora com Windows Forms. Estou abrindo aqui novamente o Visual Studio. Criar um novo projeto. Agora eu vou usar esse aqui, ó, aplicativo do Windows Forms.NET Framework. Tá? Quem não tiver ele aqui nos modelos mais recentes vai achar ele aqui, né? Como aqui ele está como console, ó, se eu mudar aqui, que ele está sendo filtrado, né? Vamos colocar aqui área de trabalho, né? Aplicativo do Windows Forms, ó, .NET Framework, é esse aqui. Próximo. Vamos colocar o nome Forms. Vai ser o nome dele. Ele vai, olha lá, ele já manteve aquela pasta lá de local, aí eu vou usar ela. Criar. Então, agora nós temos aqui a interface de desenvolvimento do C# nos modelos de Windows Form. Então, eu tenho aqui, ó, a minha janela onde eu faço a minha edição. Eu posso mudar o tamanho que eu quero dessa janela aqui. Posso criar várias janelas, né? Então, sempre que eu estou com o objeto selecionado, aqui no lado direito aparece as propriedades. Essas propriedades, elas se referem ao objeto selecionado. Aqui eu tenho a caixa de ferramentas. Ó, a minha tá com o clipezinho aqui para ela ficar sempre fixa aqui. Nesse primeiro exemplo, eu vou pegar esse botão aqui, ó, como ferramenta. Pego o botão, vou colocar ele aqui no meio, ó. Agora, quem ficou selecionado é o botão. Observem nas propriedades que nós temos agora as propriedades do botão. Então, eu vou alterar a propriedade texto dele aqui, ó. Porque ele está escrito, ó, botão 1, em inglês. Então, eu vou colocar assim, pressione aqui. Pressione aqui. Quando eu clico aqui, ele atualiza, ó. Pressione aqui. Aí eu quero mudar a fonte dele. Tem aqui, ó, nas propriedades do botão, eu posso aumentar aqui, ó, o tamanho, deixar ele negrito e itálico. Então, olha lá, aumentou o tamanho. Eu quero mudar a cor do texto. Aí eu venho aqui, escolho personalizada, vamos deixar vermelho. Eu quero mudar a cor do botão, é aqui, ó, Ctrl. Personalizado, vamos colocar aqui um amarelinho. Aqui, ó. Então, nosso botão é esse aí, ó. Deixei ele mais bonitinho do que o exemplo que está lá no nosso material, tá? O formulário, ó, agora está selecionado o formulário. Eu posso colocar o nome aqui, ó, text, né? Tá como form 1. Posso colocar aqui, hello world. Aqui, ó, mudou o nome dele. Posso colocar ícones, aqui embaixo tem os ícones que vocês podem subir aqui, ó, ícone. Tá? Tem que ser o padrão ICO, né? Então tem que pegar uma imagem, mandar converter para ICO. Tem vários sites que fazem isso online.
Eu posso também aqui, ó, conforme com as propriedades do formulário selecionado e mudar a cor de fundo aí dele, né? Vamos pegar aqui no personalizado, pôr esse verdinho aqui, ó, tá? Agora, vou voltar aqui para o botão. Observe que o botão, ele tem o texto, ó, a propriedade de texto dele, que é o que está escrito aqui. Agora, tem uma outra propriedade que se chama, essa aqui, ó, design name. É o nome da função que vai aparecer lá. Então, geralmente, para botão, eu escrevo assim, ó, BT e o nome da ação desse botão. Pressione. Aqui. Vai, ó. Então, BT, pressione aqui. É o nome que vai ser dado à função dele. Tá? Então, como é agora que eu abro a, função, a parte de edição de código? Eu dou 2 cliques aqui no botão. Vou dar 2 cliques no botão. Ele vai abrir o formulário agora, que é onde eu coloco o código-fonte. E ele já deixa o cursor preparado na ação do botão. Olha só o nome que eu coloquei lá do botão. Ó. BT, pressione aqui, ó. Então, ele usa o nome que é colocado lá. Por quê? Quando o código tem muitos botões, é interessante ter os nomes adequados, né? Para você não se perder aí no código. Né? Que ação que eu vou dar quando eu pressionar esse botão? É a message. Olha lá, ele abre o message box. Ponto. Eu vou usar o show, a ação de show. Quando eu abro o parênteses, ele já fecha, né? E quando eu abro as chaves, ele já fecha as chaves também, né? Lá, fundo. Passando aí para o português, né? Então, ele vai, quando eu pressionar, né? Aquele botão, ele vai escrever Olá Mundo, tá? Aqui são ações rápidas que ele está dando como sugestão. Eu vou agora, ó, e aqui em cima fica o tabzinho para o código-fonte e aqui do formulário, tá? Ó, fica os dois aqui. Vamos iniciar a compilação e execução dele. Compilando. Ele aqui, essa janela aqui, ó. Então, eu vou pressionar o botão, ó. Olha só a resposta que ele me dá, que essa é a ação do Message Box. Olá, mundo. Dou OK. Pressione aqui. Olá, mundo. OK. Vou fechar aqui. Paro a execução. Eu só vou colocar aqui um labelzinho aqui, ó, com a data de hoje. Vamos pôr assim, ó. Micro 2, aqui, ó, na opção de texto, tá? Ó. Micro 2. E vou pôr a data de hoje. Olha lá, ele coloca esse labelzinho aqui, tá? Pode colocar texto, aí vocês, quando entregarem aí algum projeto, né, no C#, coloquem o nome de vocês, a data, façam a documentação dele, né? Aqui, ó, a calculadora do timer. Ó, esse é interessante, né, para vocês montar uma calculadorinha do timer 0. Depois vocês terão como tarefa aí a calculadora do timer 1 e do timer 2, né? Montar as 3 calculadoras aí fica já um aplicativo interessante aí para vocês, tá? Então a ideia é ter uma interface com essa cara aqui, ó, né? Mais ou menos, pode mudar, pode
fazer do jeito que vocês acharem melhor. Aí pode pôr percentual de erro aqui, porque vocês sabem que o timer, dependendo do cristal que está usando e do tempo de estouro que você quer, você não tem precisão, né, naquele tempo. Então, você pode colocar aqui também a informação do percentual de erro do tempo que ele dá, né? Mas a ideia aqui é informar o cristal, informar o pré-scaler e informar o tempo de estouro, né, que você quer. Calcular, ele vai te dar já o ciclo de máquina, vai te dar a carga inicial que você tem que ter e o tempo de estouro máximo que você consegue com o determinado cristal, tá? O que é que precisa para montar essa calculadora? Tem que entender a matemática lá do timer, tá? Eu acho que eu coloquei as fórmulas aqui. Então, aqui é a etapa, né, de criar um projeto lá do C Sharp no Visual Studio, escolher lá o Windows Forms, colocar um nome, aqui a sugestão é Calc Timer 0, né? Usar o Windows Forms Net Framework, né? Ó, aqui o nome, o local, criar. Aí aqui eu já estou pedindo nas propriedades do form já mudar o nome aqui, né? Para colocar a calculadora do timer 0. Depois incluir o botão calcular, né? Então, olha lá, na caixa de ferramentas, selecione um botão e coloque no formulário. Com o botão selecionado, mude as propriedades text e design name, conforme imagem. Ó, o texto vai aparecer calcular e o design name é o BT Calc. É o nome que vai aparecer da nossa função. E aí, esse formulário, além do botão, vocês vão incluir 6 text box, né? E 10 labels. Então, eu coloquei aqui uma legenda, né? Para ficar assim, é um passo a passo, tá? Então, quem nunca trabalhou com o C Sharp, tá passo a passo aqui, né? A sequência para montar um formulário dele. Depois, isso aí vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, os LBs é todos os labels aí que vocês vão pôr, e aqui as sugestões de nomes. O TB é o text box, é onde você vai entrar com informações, tá? E aqui os design names que vão ser utilizados. Olha só, dê 2 cliques no botão calcular para abrir o form 1.cs. Inclua variáveis e valores iniciais. Ó, variáveis vocês já sabem. Tem que ser nessa posição aqui, ó, depois que abre o public partial class. Aqui são variáveis do tipo global. Todas double e os nomes sugeridos aqui, ó. Cristal, tempo de... Tudo vai ser utilizado nos cálculos, tá? Aqui são valores iniciais que vão aparecer lá no text box. Então, o valor do cristal padrão que aparece é o 8, que é o que é o mais usado, né? O pré-scaler padrão que aparece é o 2 e o tempo de estouro padrão vai ser 1. Isso aqui é configurável, tá? Para os valores que vocês quiserem. O initialize componente, ele chama essa função de inicialização. Isso tem que ter e já vem pronto aqui no formulário. Depois, o que é que a gente precisa fazer para as ações aí do botão, né? Então, tem que lembrar das fórmulas, ó. CM é o ciclo de máquina, né? Ciclo de máquina é o inverso, ó, do cristal vezes 1 milhão dividido por 4. Esse 1 milhão aqui é para não precisar colocar o 6 zeros, né, no cristal. Você só coloca 8, ele já vai entender que é 8 milhões. É por isso que está esse 1 milhão aqui. O tempo de estouro máximo é aquela formulinha lá, ó. É o ciclo de máquina que vai ser calculado aqui, ó.
vezes 256, vezes 256, vezes 1000. Esse 1000 é já para ele dar o resultado em milissegundos. Por isso que tem esse 1000 aqui também, nessa forma. E a carga inicial, né, é a fórmula também que tem lá das aulas de timer, né? Então, é o 256 menos o tempo de estouro, que eu quero, que vai estar lá no text box, né? Dividido pelo ciclo de máquina vezes o pré-scaler, né? Então, para implementar a calculadora de timer zero, nós precisamos rever as fórmulas que vão ser utilizadas. Para o timer 1 também tem lá no nosso material e para o timer 2 também. Aqui é o botão, ó, BT Calc, as ações que a gente vai colocar, que eu vou fazer com vocês, essas ações aqui. Depois vamos iniciar, né? Ele vai compilar, ele vai gerar lá o nosso código executável, que eu vou passar para vocês esse código dessa calculadora que eu vou fazer passo a passo aí com vocês agora. Então, eu já deixei adiantado esse nosso projeto para a parte mais gráfica, assim, para a gente não perder muito tempo nessa parte gráfica. Quer ver o que eu já deixei adiantado aí? Eu coloquei aí os labels, coloquei o text box e coloquei o botão para ficar um pouquinho mais ágil aí a nossa aula aí. Então, olha só, ele está dessa maneira aqui. Né? Então, eu coloquei o título aqui, ó, calculadora do timer zero. Aqui também, ó, no formulário, ó, o formulário selecionado. O objeto que eu seleciono é o que aparece aqui nas propriedades. Só lembrando, né, que é o que aparece nas propriedades aqui, ó. O objeto que eu seleciono. Ó. Mesmo os labels, ó. Selecionei o label calculadora timer zero, ó. Na propriedade de texto, tá aqui, ó. Calculadora do timer zero, ó. Alterei lá. Calculadora do timer zero. Posso mudar aqui posições, né? Agora, então aqui é tudo label, né? Ó. Tudo que está textual aqui é o label. Onde é que está o label? Aqui, ó. Na barra de ferramentas tem o label. Aqui, esses retângulos brancos é o text box. Olha só. Aqui, ó, text box. Seleciono o text box, ó. Incluo ele aqui. Esse que eu incluí agora, observem as propriedades dele. Ele vem com o nome, ó, text box 1. Lá no design, ele vem com o nome text box 1. Eu não quero ele aqui, eu simplesmente seleciono e dou um delete. Né? Informe o cristal. Ó, selecionei o text box do cristal. Então, eu coloquei aqui o seguinte, ó. O design name é TB Cristal. Tá? Eu posso fazer algumas alterações aqui de propriedades, tipo, ó, backcolor. Posso pôr uma cor de fundo lá. Sei lá, um amarelo, ó. Coloquei uma cor de fundo. Eu posso mudar as propriedades da fonte. Então, aqui, ó, tá com tamanho 8, eu quero tamanho 12 negrito. Né? Então, ele já aumentou, inclusive, o tamanho, ó, da caixa de texto. Né? Vamos fazer isso aqui também, para manter o padrão, ó. 12 negrito. Aqui também. Vamos colocar aqui 12 negrito. Tá? Posso pôr cor de fundo, né? Ó, back color. Tempo de estouro aqui. Vamos mudar aqui o back color também dele.
Vou ter que tomar cuidado com os contrastes de cores para ficar, né, cores mais agradáveis aí, tá? Aqui, ó, ciclo de máquina, deixa eu alterar também, deixar tudo 12, negrito. Carga inicial, são os resultados que ele vai dar aqui embaixo, tá? 12 negrito. E eu vou fazer o seguinte, ó. Texto, a cor do texto eu vou deixar aqui vermelho. Esse aqui, a cor do texto que vai aparecer como resultado, vamos pôr um azul. E aqui tempo de estouro máximo, que é o valor que a gente precisa saber em função do cristal, né, que a gente vai colocar. Vamos também deixá-lo com tamanho 12. Negrito. E tem o alinhamento do texto. Ó, o alinhamento do texto ele está à esquerda. Eu vou centralizar. E a cor do texto aqui, esse aqui eu vou deixar também vermelho. Aqui o alinhamento, ó, ele está à esquerda, eu vou colocar centralizado. E no ciclo de máquina também, alinhamento de texto centralizado. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vou iniciar. Design, né? Então, olha só. Ele começou assim, ó. Por que ele colocou 8? Por que que ele colocou 2? E por que que ele colocou 1 aqui? Ó, o botão calcular, não acontece nada. Porque eu já deixei também o código um pouquinho adiantado, ó. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o BT calcular, botão calcular, ele já... O que eu iniciei nesse projeto? Eu criei as variáveis, tá? Pode pôr // de comentários, ó. Aqui é a parte de declaração de variáveis. Elas estão com esse sinalzinho verde porque elas não estão em uso ainda, tá? E eu coloquei valores iniciais lá nos box, no test box cristal, test box pré-scaler e test box tempo de estouro. Que nem, ó, o cristal tá com padrão 8. Se eu colocar 20, ele vai assumir agora o 20 como valor inicial. O valor que eu quiser. Então, vamos lá. Vamos agora dar as ações para esse botão aqui, ó. Tá? Então, a primeira parte que a gente vai fazer é o cálculo do ciclo de máquina. É o CM, né? Que ele vai calcular. Então, eu preciso pegar a minha variável cristal. Olha lá, ele vai achando já para mim, né? Eu começo a escrever, ele já acha. E atribuir nela o valor que eu tenho lá no test box cristal. Né? Então, lá no test box, ó, o test box cristal é esse aqui, ó. Né? Então, se for aqui no design, ó, name test box cristal. Tudo que eu digito aqui é código ASCII. E eu estou utilizando um double para ele armazenar. Então, eu tenho que converter
para double o que estiver digitado lá no text box. Então, todo text box eu tenho caracteres. E esses caracteres têm que ser convertidos para double. Então, antes de eu carregar diretamente o valor que está digitado lá no text box, eu entro com uma função de double.parse. E aí sim eu chamo o meu TB cristal. Ponto text, que ele é um texto, né? Então, o que essa ação aqui faz, né? O double parse pega o valor que tiver lá no cristal, né? Digitado lá no cristal. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele pega o valor digitado lá no text box cristal, que é o padrão texto, e converte para double e salva na variável cristal. É isso que ele está fazendo, essa ação aqui. Preciso calcular o ciclo máquina, que é essa variável aqui, ó. Então, eu vou utilizar aquela fórmula lá, de 1 dividido... vamos colocar aqui mais um parênteses, que é o cristal vezes 1 milhão. Então, eu vou ter agora o ciclo de máquina, né? Fazendo essa conta. Ele vai pegar o valor do cristal, vai multiplicar por 1 milhão, porque ele está multiplicando por 1 milhão mesmo, porque eu só vou escrever 8 lá, não vou escrever 8 milhões, né? De hertz. E ele vai colocar o resultado desse ciclo de máquina onde? Lá no text box ciclo de máquina, né? Ó, então, o text box ciclo de máquina, ele vai colocar essa variável aí, ó. Ciclo máquina. Só que ele vai converter agora para string ela para colocar lá. Então, eu uso esse ponto toString. Porque o text box, ele recebe string, né? O text box, ele recebe string. Então, aqui, ó, ciclo máquina, toString, tá. Espera aí. Vamos fazer aqui de novo, que faltou ciclo máquina, toString. Que é o que ele vai calcular aqui, né? Os parênteses podem ser removidos. Talvez é a versão aqui, mas... Não, eu preciso ter aqui os parênteses sim. Bom. Vamos fazer agora o cálculo do tempo de estouro máximo. O máximo, tá? Essa etapa aqui. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, ele tá no material aqui, tá? Ó, as ações aqui, ó, elas estão aqui, né? Então, o tempo de estouro máximo, vamos lá. Então, eu vou pegar a minha variável tempo de estouro máximo é igual aqui ao ciclo de máquina vezes 256 vezes 256
vezes 1000, para não precisar colocar lá o milissegundo, né? Então, ele vai pegar o ciclo de máquina, multiplicar por 256, multiplicar por 256, multiplicar por 1000, né? E o resultado, tempo de estouro máximo. Onde é que eu coloco esse resultado aqui? Lá no text box, tempo de estouro máximo, né? Coloco lá no text box, tempo de estouro máximo, tá? Aqui é o padrão text. Aqui também é o padrão text, né? É a ação de texto que eu vou ter nele. Então, lá no tempo de estouro máximo, ponto text, eu tenho que colocar o quê? O tempo de estouro máximo, a variável, né? Tempo de estouro máximo. E eu tenho que converter ela para string também. Eu converto para string, porque lá no text box, o dado que ele recebe é string. E agora, pessoal, está faltando o cálculo da carga inicial. Cálculo da carga inicial, que é o que a gente coloca no TMR0, né? Nesse registrador. É o valor que a gente vai pôr nesse registrador para ele gerar o tempo de estouro que a gente vai trabalhar. Então, eu preciso agora do valor do pré-scaler, que ó, já é uma variável que foi declarada aqui em cima, né? Ó, o pré-scaler. E eu tenho que pegar o valor que foi digitado lá no TB pré-scaler. Só que eu preciso fazer aquela conversão de double.parse antes de pegar lá o TB pré-scaler. TB pré-scaler ponto text. Então, eu faço essa conversão para double, porque o text box eu tenho string. E a variável pré-scaler ela é double, por isso que a gente está fazendo a conversão para double. Aí eu vou pegar lá o tempo de estouro também e vou também fazer essa conversão de double parse do que tiver escrito lá no TB tempo de estouro ponto text. E esse valor eu já divido por 1000, porque eu não estou escrevendo os milissegundos lá, né? Eu não estou escrevendo os milissegundos porque eu já incluí eles aqui, ó, no tempo de estouro máximo. Aqui, na verdade, é do tempo de estouro máximo. Esse aqui, eu estou dividindo por 1000 para mim não precisar colocar o tempo de estouro utilizando a notação científica de -3. Então, já vai ter lá a legendinha dele que o valor que eu colocar lá já está em milissegundos. Por isso que eu estou fazendo essa divisão por 1000. E aí, a carga inicial, ela vai ser igual a 256 menos estouro que eu quero, dividido pelo ciclo de máquina vezes o pré-scaler. Então, aqui é o cálculo da carga inicial. O tempo de estouro que eu digitei lá no TB, né? Tempo de estouro, que ele vai ser convertido aqui para double. O ciclo de máquina foi calculado aqui, ó, em cima. Né? O pré-scaler, ele também foi digitado, né?
lá no TB pré-escala, ele foi convertido para double. E ele vai dar o resultado agora da minha carga inicial. Onde? Lá no TB, Test Box, carga inicial. Aqui que ele vai colocar o meu resultado. Que vai ser carga inicial, ponto toString. Aqui é o formato que eu quero que ele me represente lá. Eu quero que ele coloque um decimal, um inteiro, e dois decimais aí após a vírgula, né? 2 valores após a vírgula. Essa representação é para ele dar o resultado com 2 casas após a vírgula, tá? É o que ele vai colocar lá no test box de carga inicial. Então tá aqui. A nossa calculadora é essa aqui, né? Vamos iniciar. E agora testar aí os valores aí. Então ele está compilando agora. Então sempre que eu pressionar o botão calcular aqui, ele vai executar todas essas ações aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um cristal de 20, mas eu não quero 20, eu quero 8, né? Depois eu vou mudar lá para deixar o padrão 8. Se eu tenho um cristal de 8, um pré-scaler de 2, e eu quero um tempo de estouro de 1 milissegundos, vamos fazer o cálculo com esses valores padrões aqui. Olha aqui os resultados que ele deu. Então, ele deu que o ciclo de máquina é meio microsegundo, né? 5e a menos 0,7. É 5 vezes 10 a menos 7. Isso aqui que é 0,5, né? 0,5 microsegundos. O tempo de estouro máximo é 32,768 milissegundos para um cristal de 8. E ele está dizendo que a carga inicial tem que ser de menos 744. O que significa isso? Por que deu negativo? Deu negativo porque eu preciso aumentar o pré-scaler. Então, eu vou testar com pré-scaler 4. Calculo. Continuou negativo. 8. Calcula. Aí, com 8 eu já tenho uma carga inicial positiva. Então, eu paro aqui, né? Então, se eu quero um tempo de estouro de 1 milissegundo, eu faço a carga inicial do TMR0 com o valor 6. O pré-scaler 8. Né? É o que eu vou precisar configurar. Pré-scaler 8, carga inicial 6, para a gente ter um tempo de estouro de 1 milissegundo. Agora, vamos mudar aqui. Eu quero agora 10 milissegundos. Ó, 10 milissegundos, calcular. Ó, deu valor negativo. Então, eu preciso aumentar o pré-scaler. Deixa eu já pular para o 32. Continua negativo. 64. Continua negativo. 128. Positivo. Ó. Então, para 10 milissegundos, cristal 8... o pré-scaler de 128, eu tenho que colocar uma carga inicial de 99,75, que eu vou arredondar para 100. Então, isso aqui que gera um erro, né? Que eu falei que vocês poderiam ter uma informação aqui de um percentual de erro. Né? Então, vai ser essa diferença de 99,75 para 100. Vai ser o erro que eu vou ter desse tempo de 10 milissegundos. Então, para 10 milissegundos, vocês viram que eu não tenho um valor exato aqui. Para 1 milissegundo, vocês viram que tem, né? Para 1 milissegundos, tem aí o valor correto, tá? Se eu colocar um valor maior que 32,76, tipo 33, ó. Mesmo com o valor máximo de pré-scaler, ó, que é o 256, ó, calcular, ó, continua dando negativo. Por que continua dando negativo? Porque eu estou tentando um tempo de estouro
maior do que o máximo. Por isso que é importante ter também essa informação do tempo de estouro máximo. O cristal, ou a gente diminui o cristal, né? Põe um cristal aqui de 4, quer ver, ó? Colocando um cristal de 4, aí é possível chegar até um tempo de 65,536 milissegundos. Né? O ciclo de máquina muda também, né? Agora é 1 microsegundo, né? E aí eu consigo chegar nesse valor. Deixa eu fechar aqui, alterar o padrão aqui do TB cristal para 8. Colocar aqui o TB cristal para 8 e o tempo de estouro eu vou deixar ele como padrão 10, tá? Deixa eu colocar aqui uma informaçãozinha aqui no text do label. 2, a data de hoje. Vou colocar aqui no cantinho. Então, pessoal, agora ele veio como padrão 8 aqui, tá? Deixa eu iniciar aqui, ó. Olha lá, ele vem como padrão 8, que eu alterei, 10 o tempo de estouro. Se eu colocar aqui para calcular, com esses valores padrões, ó, ele deu o valor negativo, né? Porque eu preciso subir aqui para 128, para a escala. Isso, para 128, ó. Né? Que ele está assumindo esse tempo de estouro. Mas aqui você põe o tempo de estouro que você quiser. Eu quero a 5 milissegundos, né? Então tem esse valor aqui. Eu quero 1. Ó, 1 mili com esse pré-scaler, ó, eu não tenho um valor exato, hein? Agora com 4, 8, ó, com 8 eu já tenho um valor exato de carga inicial. Então, esse 1 milissegundos com um cristal de 8, um pré-scaler de 8, eu tenho um valor exato aqui, ó, de carga inicial. Então, o meu percentual de erro aqui tem que ser 0. E essa calculadora, onde é que ela fica? Ela fica lá na pastinha lá do projeto, no bin debug. Ó, ela tá aqui, ó. É esse executável aqui.